amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Muito bem, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra santa. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler é uma carta também, né? É uma carta do apóstolo João aos crentes de uma determinada região, da região da Ásia, várias igrejas que estavam localizadas nesse local. E ele precisou escrever essa carta para esses crentes, e essa carta deveria ser lida e obedecida por todos os cristãos que a ouvissem. E por que isso deveria ser feito? Porque nessa época estava acontecendo um movimento filosófico, um doutrinário muito complicado, muito antibíblico, que era chamado gnosticismo. Então, no gnosticismo, ele ensinava que as pessoas, a matéria era totalmente má, e o espírito era bom. Então, isso daí vai trazer várias consequências que eu vou falar daqui a pouco. Então, os crentes, eles precisavam ler essa carta para confirmar a fé deles, para confirmar a salvação deles, baseada não em doutrinas deste mundo, mas baseada na doutrina dos apóstolos. Então, a carta teve dois propósitos. Quais foram os dois propósitos da carta? Combater os falsos ensinos que ameaçavam a fé e a certeza de salvação dos crentes e confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. Tudo certo até aqui? Então, por isso que João escreveu essa carta. Então, como eu disse, o gnosticismo, ele dizia que como a matéria era totalmente má e o espírito era bom, então ele fazia essa separação. Bem, se a matéria é má, então Jesus não pode ser Deus, porque Jesus veio em forma de homem. Então essa doutrina, ela combatia e ela negava a divindade de Jesus. Por outro lado, ela também dizia, se a matéria é má, Jesus não pode ter encarnado. Então eles negavam duas coisas de Jesus: a sua encarnação, Cristo não veio em carne, e a sua divindade. Então, olha o perigo disso. E a gente tem doutrinas errôneas dessas ainda hoje. Então, olha só, eles queriam combater isso. Por que é importante eu falar para vocês? Porque eu poderia pegar só o texto e ir trabalhando, mas a gente tem que ter a visão geral do que a palavra do Senhor está ensinando para a gente entender o porquê dessas palavras. Então, além disso, além de negar a encarnação e a divindade de Jesus, eles diziam que, bom, como a matéria é totalmente má e o espírito é bom, o que eu fizer de errado não vai impactar
o meu espiritual. Então eu posso viver uma vida devassa, uma vida de transgressão, uma vida de pecado, uma vida de tudo que eu puder fazer. Porque a carne é uma coisa, o espírito é outra, né? Totalmente errado também. Então, diante dessa problemática, né, João escreve essa carta. João escreve essa carta. Por quê? Porque se eu posso fazer o que eu quero, então também não tem quem me reja, né? Quem me diga o que fazer. Então eles também eram contra a lei, contra regras, contra princípios. Então isso era um problema muito sério que a gente precisa entender dessa carta, né? Então diante desse problema, João escreve a essa igreja e apresenta alguns critérios ou testes para ver se aqueles cristãos ou aquelas pessoas que estavam recebendo aquela carta eram verdadeiramente crentes. E esse teste vai ser para a gente hoje também. 3 testes para saber se nós somos crentes ou não. Então, a carta, a gente não vai trabalhar os 3 porque o ponto é do amor, mas a carta apresenta 3 testes, 3 evidências para saber se eu e se vocês realmente nascemos de novo, né? Se fomos transformadas, se estamos em Cristo, se somos da palavra. Primeiro critério, bota aí, qual é o primeiro critério, certo? O teste da verdade sobre Jesus Cristo. O teste da verdade sobre Jesus Cristo, que é o teste doutrinário. Abram aí, 1 de João 2. 1 de João 2. Olha o que diz a palavra. 22, 23. Deixem 1 de João sempre aberto que a gente vai folheando, certo? 1 de João 2, 22, 23. Diz assim, olha. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, João já trabalha aqui o teste da pessoa de Jesus Cristo, né? Sobre a pessoa de Jesus Cristo, que é chamado teste doutrinário. Mas outro teste, que a gente tem que ver se a gente realmente é crente. O teste de uma vida santa, que é o teste moral. O teste de uma vida santa, que é o teste moral. 1 de João 1, 5, 6. Diz assim, olha. 1 de João 1, 5, 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, isto é, no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a segunda evidência, o segundo teste para saber se uma pessoa realmente é crente é viver em santidade. Não tem como eu dizer que eu sou crente se a minha vida moral não condiz com a palavra do Senhor. Se eu não desenvolvo uma vida de santificação em todos os meus aspectos. Então, segundo teste, teste de uma vida santa. O terceiro teste, que é o tema da nossa palestra e o tema do nosso encontro. O teste do amor ao irmão. O teste do amor ao irmão, que é o teste social. O teste social. 1 de João 3,11. 1 de João 3,11. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, né? Então, os 3 testes. Será que a gente passa nesses 3 testes? O teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, que é o teste doutrinário. O teste de uma vida santa, que é o teste moral. E o teste do amor ao irmão, que é o teste social. Então, depois dessas considerações iniciais, para vocês compreenderem o motivo pelo qual João escreveu a carta, a gente agora vai entrar no nosso tema, né? E o primeiro ponto do nosso tema, a gente só vai ter 2 pontos, né? Que é o tema de hoje. Desfrutando do amor de Deus. O primeiro ponto da nossa palestra é desfrutando do amor de Deus. Se eu perguntasse a vocês, quem é Deus? Quem é Deus? O que vocês me responderiam? O Criador do
do céu e da terra, alguém completou. O que mais? Quem é Deus? Princípio e fim. O que mais? Deus é amor. Deus é amor. O que mais? É a vida. É a vida. Se a gente fosse dar a oportunidade de cada uma falar, então com certeza a gente teria um conceito de Deus. E aí o Catecismo Maior de Westminster responde assim, para a pergunta, quem é Deus? Ele diz o seguinte, Deus é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, santidade, bondade, justiça e verdade. Vou repetir. Deus é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, santidade, bondade, justiça e verdade. E de fato, Deus é todas essas coisas e muito mais, porque as características de Deus são muitas, infinitas, né? Como alguém respondeu aí. Mas, olha o que João diz a respeito de Deus. 1 de João 4:8. 1 de João 4:8. Ele diz assim, olha, a respeito de Deus. 1 de João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, João resumiu Deus aqui no livro em 3 palavras. Deus é amor. O nosso Deus é um Deus de amor, né? O amor é a essência de Deus, é a centralidade de Deus, é a característica fundamental de Deus, né? Por isso que Deus ama e nunca cessa de amar. Não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer, Deus nunca vai me amar mais, nem me amar menos, porque Ele é o Deus de amor, né? Não importa. Então, o amor, essa característica de Deus, é a maneira mais doce que Deus tem de demonstrar a sua bondade. É a maneira mais doce que Deus tem de expressar a sua bondade, especialmente na redenção de pecadores, como nós. 1 de João 4,16. Olha o que ele diz em 1 de João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, né? Então, o amor de Deus é eterno, porque Ele nos amou desde a eternidade. Ele é imensurável em sua grandeza, porque não dá para medir o amor de Deus, né? Ele é sacrificial, porque o amor Ele dá, né? É um amor de doação. Então, amor, Deus é amor. E a palavra amor é muito mais do que um sentimento. Na verdade, não é nem um sentimento, não é sentimentalismo. Amor é doação, é entrega, né? É ação, né? Por isso que a gente tem Deus amou o mundo. Daqui a pouco a gente vai ver isso, certo? Então, eu quero que vocês entendam isso. O nosso Deus é um Deus de amor. Tudo que Ele faz é prova do amor que Ele tem, né? Então, Deus é um Deus essencialmente amoroso. E aí eu queria trabalhar com vocês 4 mini pontos, não é mini pontos, mas eu queria mostrar para vocês que na teologia, e nós somos todas teólogas, por isso que a gente precisa estudar cada vez mais, porque todo mundo é teólogo, né? Então a gente precisa saber onde está fundamentada a nossa teologia. Então eu vou mostrar para vocês que tudo nesta vida, inclusive aqui, a teologia mostra 4 pontos, 4 aspectos. A criação, a queda, a redenção e a consumação, certo? Criação, queda, redenção e consumação. Então a gente vai ver esse amor de Deus nesses 4 aspectos da teologia. Estão comigo? Sim? Muito bem. Então vamos lá. Nesses 4 aspectos a gente vai ver o amor de Deus. Na criação, Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória, né? Para o louvor da sua glória. Por isso Ele criou também o homem, né? A fim de espelhar a sua glória e ser seu agente e representante aqui na terra. Então a criação foi um ato de amor. Deus não precisava da gente. Deus já era completo junto com o Filho e junto com o Espírito Santo, que se amavam e tinha plena comunhão ali. Mas Deus, num ato de amor, fez todas as coisas para o louvor do seu nome e também nos criou o ser humano em especial para o
o seu louvor e para espelharmos a Trindade aqui na terra. Mas, infelizmente, o homem desobedeceu. Na queda, o homem desobedeceu. O homem não cumpriu o plano para o qual Deus o criou. E aí ele comeu do fruto, e aí o que foi que aconteceu? Queda, morte, separação de Deus. Nós quebramos, né? Quebrando a comunhão com o Senhor. Pecou, né? Ele realmente desobedeceu e desagradou ao nosso Deus, mas Deus não o deixou à deriva, né? Deus não o deixou sem esperança. O que foi que aconteceu? Deus prometeu um redentor. Deus prometeu aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Lembra lá, Gênesis 3,16, o proto-evangelho. 3,15. Então, o Senhor já estava prometendo Jesus Cristo. Jesus Cristo para nós, né? Ele teve misericórdia, né? Ele poderia ter destruído os homens, o homem e a mulher ali. Mas não, mas ele teve misericórdia. Desde aquele momento ele já prometeu um resgatador, né? Prometeu-lhe aquele que viria e iria resolver a situação do homem. Então, na plenitude dos tempos, né? Na plenitude dos tempos, o que foi que aconteceu? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Para nos resgatar dessa lei e nos adotar como filhos. Nos deu a redenção, né? Nos deu a salvação. Esse filho sofreu, padeceu, foi humilhado, foi morto, né? Crucificado e morto pelo meu pecado e o seu pecado. Às vezes a gente já sabe disso, né? Isso é tão conhecido, né? A gente sabe demais disso. Mas o que é que isso impacta a vida da gente no dia a dia? Saber que o pecado fez separação entre Deus e os homens. E saber que se não fosse a bondade, o amor, a misericórdia de Deus, a gente ainda estaria condenado. Mas ele mandou seu filho, né? Ele mandou seu único filho para morrer pelos nossos pecados. 1 de João 4. 1 de João 4, versículo 9 e 10 diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus mandou seu Filho como cobertura. A palavra propiciação quer dizer cobertura. Como cobertura pelos nossos pecados. Ele cobriu os nossos pecados. Então, João diz aqui, né? A cruz de Cristo, minhas irmãs, a cruz de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus. Nunca esqueçam isso, né? A cruz de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus. E por que é importante a gente sempre estar enfatizando? Porque no dia a dia a gente sofre com tantas coisas. A gente sofre por causa de saúde, a gente sofre por causa da questão financeira, a gente sofre por causa de um filho, a gente sofre por causa de um luto, a gente sofre por causa de tanta coisa. Mas se a gente lembrar que Deus mandou Cristo para morrer na cruz, a gente vai lembrar sempre que o nosso Deus, embora todas essas coisas aconteçam, é um Deus que nos ama, que nunca vai deixar de nos amar, né? A salvação teve um alto preço mesmo, por isso que a gente canta, né? Normalmente na ceia, eu sei que foi pago um alto preço, né? Foi o preço do unigênito de Deus. Aí eu pergunto, você daria seu filho por alguém? Um pecador, um assassino, um estuprador, qualquer outra pessoa? Você daria? Eu tenho 3. Eu não daria nenhum dos 3. E para quem as mamães aqui, né? Primeira viagem, que só tem um, daria Amanda, Joaquim, por um miserável pecador? Pois é, foi isso que Deus fez. Ele deu seu único filho por nós, miseráveis pecadoras. Isso é a maior prova de amor.
né, que Deus tem para conosco. E não importa, minhas irmãs, isso é muito sério, não importa se eu tenho uma vida religiosa, se eu vou à igreja todo domingo, se eu vou na igreja durante a semana, né, o que quer que eu faça, não importa se eu sou uma religiosa ou se eu sou uma pessoa totalmente devassa, pecadora, praticante do pecado. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Os puritanos diziam que qualquer pecado que a gente comete, que fere a santidade de Deus, é um pecado hediondo. É aquele pecado terrível, porque não é o pecado em si, mas é contra quem a gente peca. Deus é 3 vezes santo. Então, quando nós pecamos, qualquer que seja, uma mentirinha, como a gente diz, né? Qualquer que seja, ou um adultério, qualquer que seja, é a mesma coisa para Deus, porque feriu a lei de Deus, transgrediu a lei de Deus. Então, a gente precisa estar com isso muito em mente para ver o nosso padrão moral lá que a gente viu, o teste do padrão moral. Né? Então, o seu amor é um amor de redenção, é um amor que vem ao nosso encontro e nos resgata, né? E nos transforma e restaura a nossa dignidade perdida por causa do pecado. Nós somos indignas, mas Deus nos torna dignas. O que é que João 3,16 diz? Né? O versículo que todo crente decora logo no começo. Mas Deus, de tal que, para que todo não... Deus amou o mundo, quer dizer, todo tipo de pessoa. Branco, preto, pobre, rico, novo, velho, com saúde, sem saúde. Deus amou todos os tipos de pessoas de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor, né, irmãs? Que amor. Como a gente precisa contemplar esse amor de Deus todo dia. Não deixar que o mundo, que as coisas do mundo, que os afazeres dessa terra, quer sejam estudos, quer seja trabalho, quer seja lazer, façam com que a gente esqueça do propósito que a gente tem, que é glorificar esse Deus que nos ama de tal maneira que mandou seu filho morrer por nós. Lembram da carta? A gente envia e a gente faz o quê? Espera a resposta, né? Como é que a gente deve responder a esse tão grande amor que Deus tem por nós? Qual será a minha resposta, sabendo que Deus mandou seu filho morrer por mim, miserável pecadora, que vivia realmente na prática do pecado até os 19 anos? Como é que Deus faz uma coisa dessa? E como é que eu respondo? Aí, Paulo, em 2 Coríntios 5,14, diz assim: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Né? Minhas irmãs, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a vivermos para Ele. Nos constrange a amarmos a Ele. Nos constrange a obedecermos a Ele. Nos constrange a sermos mais parecidas com Ele. Quando eu penso o que Cristo fez por mim na cruz, a única e preciosa coisa que eu devo ter nessa terra, embora todas as coisas sejam úteis e sejam boas, é parecer mais com Jesus. É viver mais de conformidade com a palavra do Senhor. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós. 1 de João 2, versículo 3. 1 de João 2, versículo 3 diz assim. Ora, 1 de João 2, 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o que, minhas irmãs? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele,
esse também deve fazer o quê? Andar assim como ele andou. Então, o amor de Cristo nos constrange a sermos obedientes aos seus mandamentos, a andarmos assim como ele andou. E como foi que Cristo andou? Em santidade, em pureza, em obediência, em ajuda ao próximo, em consagração, em oração, na casa do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Foi assim que Cristo andou, fazendo bem àqueles pobres, àquelas pessoas mais carentes. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vai saber como foi que Cristo andou. E aí a gente vai, Senhor, me ajude a andar como Cristo andou, né? Desfrutar do amor de Deus é viver em obediência, em consagração, em prazer. E aí o tema é desfrutando, o primeiro, do amor de Deus. Desfrutando. Desfrutar do amor de Deus é viver em obediência à sua palavra. Esse desfrute é verdadeiro, não é passageiro como as alegrias e os prazeres deste mundo, não, né? Desfrute o prazer verdadeiro que temos em Cristo, né? O sábio Salomão tem um versículo que eu gosto demais, demais. Ele diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, na verdade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Irmãs, você tem intimidade com Deus? Eu não estou falando aqui de você saber quem é Deus, ouvir de Deus. Estou falando de intimidade com Deus. Andar com Deus. Ter comunhão com Deus. Ter uma vida de consagração a Deus. Ele diz, né, o Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais fará conhecer a sua aliança. Isso implica em Deus se revelar para nós, revelar seus propósitos para aqueles que andam em reverência, respeito e amor a Ele. Isso implica em comunhão com Deus, conhecimento pessoal, amizade com Deus, a paz de Deus, viver em consagração e adoração a Deus. Normalmente eu me emociono quando a gente canta na igreja aquela música Não existe nada melhor. Eu queria bem, porque a emoção pega. Vocês sabem essa música? Do que ser amigo de Deus. Fazer o quê? Caminhar seguro na luz, ó. Desfrutar do seu amor. Ter o quê? Ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Existe alguma coisa melhor, né, do que ser amigo de Deus? Nós somos chamadas amigas de Deus, né? A gente está estudando isso na igreja, no livro Feitos para Amizade. Nós não somos só servos, só servas, porque a serva não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus disse, eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto o Pai me revelou, eu tenho falado para vocês. Então nós somos amigos de Deus, né? Então não existe nada melhor, nada melhor, né? Tem outra música que diz isso também. Então Jesus nos ensinou, né, como desfrutar desse amor de Deus quando nós praticamos a sua palavra, quando nós obedecemos a sua palavra. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim, os escribas, né, os que escreviam a lei, que eram contra Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é:
né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? De todo o teu entendimento. Marcos 12:30. Quando nós amamos a Deus, irmãs, acima de todas as coisas, mas isso é de forma verdadeira, acima de todas as coisas, né? Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, não criamos ídolos no nosso coração. Nós não fazemos ídolos no nosso coração. A gente não segue ídolos na nossa vida. Isso é a primeira tábua da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas é o resumo dos 4 mandamentos lá da lei de Moisés, né, em Êxodo 20. A gente não vai adorar, né, a ídolos. A gente não vai se prostrar nem adorar qualquer imagem que foi feita por mãos humanas, né? Quer seja de pensamento, quer seja de prostração. A gente não vai fazer isso. Quando a gente ama a Deus de verdade, minhas irmãs, a gente não vai tomar o nome de Deus em vão. E às vezes a gente pensa que tomar o nome de Deus é só dizer, ah meu, né? Hoje, não. Quando a gente diz que é crente e a gente não procede corretamente, a gente está chamando o nome de Deus em vão, sabia? Porque a gente tem o nome de quê? Cristão. Eu tenho o nome de cristã. Então, se eu não obedeço a palavra de Deus e não ando de acordo com a palavra do Senhor, eu estou chamando o nome de Deus em vão. Eu estou dizendo que eu sou crente, quando na verdade eu não sou. Então, a gente não se prostra diante de ídolos. A gente não adora ídolos. A gente não chama o nome do Senhor em vão. E a gente lembra do dia de sábado para santificar. A gente lembra do dia de descanso. Sábado é Shabá, dia de descanso. Minhas irmãs, como muitas vezes a gente não está desfrutando do amor de Deus porque a gente não está guardando o dia do Senhor. Como a gente está levando o dia do Senhor como qualquer outro dia, né? E Deus diz, lembra-te do dia de sábado. Porque Ele disse, lembra. Eu só posso lembrar de uma coisa que eu já conheço. Concordam comigo? Eu não posso lembrar do que eu estudei na prova se eu não estudei. De fazer a prova se eu não estudei. Ele diz, lembra-te, porque isso é um princípio lá de Gênesis, né? Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia Ele fez o quê? Deus cansa? Não. A Bíblia diz que Deus nem se cansa, nem se fadiga. Ele fez isso como exemplo para nós. O dia do Senhor é um dia de deleite, é um dia de consagração, um dia de adoração. É um dia que a gente tem que esquecer tudo deste mundo, quer seja estudo, quer seja trabalho, quer seja lazer, o que quer que seja. Eu estava meditando nisso, né? E na hora eu disse, Senhor, nos ajude para que a gente possa ir para a tua casa no domingo, acordar no dia do Senhor e fazer como eu ensino para as crianças. Alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? A casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, porque é um dia de adoração. Abram bem rapidinho, Isaías 58. Olha o que Isaías diz quando a gente guarda o dia do Senhor, minhas irmãs. Isaías 58, versículo 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. E eu disse, meu Deus, tem tudo a ver com o tema da nossa palestra, quando eu peguei para lembrar, né, da primeira tábua da lei, e me veio esse texto de Isaías, que eu aprendi, nova convertida. Olha o que Isaías 58, 13, 14 diz, olha. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidares dos teus próprios interesses no santo dia, santo quer dizer diferente, separado. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade. Olha o que é que ele diz mais, nem falando palavras vãs. Quantas coisas a gente conversa que não tem valor nenhum no dia do Senhor. Aí olha o resultado, minhas irmãs. Então, vamos ler juntas? Então te deleitarás no Senhor,
Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Minhas irmãs, a gente vai se deleitar em Deus quando a gente separa o dia que Ele reservou para inteiro o quê? A adoração. Por que às vezes a gente tem vidas tão mirradas espiritualmente? Por que a gente é tão apático espiritualmente falando? Né? Por que a gente assim não tem essa alegria, o prazer, a satisfação de estar na casa do Senhor em comunhão, né? Ou no dia a dia, de querer obedecer, de querer estar orando, de querer estar lendo a palavra? Porque muitas vezes nós estamos profanando o dia do Senhor. A gente vem assim direto, e emenda semana por semana, semana por semana, e a gente não para nossa alma descansar no Senhor. A gente vai se deleitar, e a gente vai crescer muito espiritualmente quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, guardando o seu dia, não tomando o nome de Deus em vão, não nos prostrando diante de ídolos, nem fazendo ídolos em nosso coração. Concluindo, o primeiro ponto. João disse que quem nasce de novo foi alvo do amor de Deus, desfrutando de plena comunhão com Cristo e guardando os seus mandamentos. 1 de João, vamos voltar lá? 1 de João 5, de 3 a 5. 1 de João 5, de 3 a 5. Tem nada não. 1 de João 5, de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? 1 de João 5, de 3 a 5. Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Lembra? A gente viu 4 mandamentos agora com relação a Deus. Os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Então nós temos fé. A fé que Deus colocou em nosso coração. Então a gente consegue viver neste mundo, vencendo o mundo, as tentações, né? O que o mundo nos oferece. Porque a fé que Deus colocou em nosso coração nos faz fazer isso. E os mandamentos dele não são penosos. Aí o 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Se nós cremos, nós vencemos o mundo. Suas práticas, suas tentações, suas idolatrias, né? Tudo que nos faz tirar da presença do Senhor e nos levar cada vez mais para estar mergulhado neste mundo, nós vencemos. E a pergunta é: você tem desfrutado do grande amor de Deus? Se sim, desfrute cada vez mais, vivendo para a glória de Deus. Busque-o através dos meios de graça, oração, leitura da palavra, ceia do Senhor, comunhão com os santos. Conheça Deus cada vez mais, para amá-lo cada vez mais. Se você ainda não desfruta, né, desse grande amor de Deus, corra para Jesus. Ele é o único caminho, né? Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que nos conduz ao Deus de amor, né? A gente precisa correr para Cristo, porque Ele é o único que pode nos dar vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso não quer dizer que a gente vai ser rico. Se for, melhor, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai ser rico. A gente vai ter uma vida espiritual abundante aqui na terra e principalmente na eternidade. Mas essa vida abundante começa aqui. Independente do que o mundo nos ofereça. Independente do que as tribulações da vida venham nos causar. Quer seja de enfermidade, quer seja financeiro, como eu disse no começo, qualquer coisa. Mas quando a gente desfruta do grande amor de Deus, nós temos paz, alegria, satisfação, regozijo, gozo no Senhor. Pegaram o primeiro ponto?
desfrutando do amor de Deus. Quando a gente guarda a palavra, a gente desfruta desse amor. Agora vamos ver a resposta? A gente recebeu a carta. Vamos responder agora a Deus? Como é que a gente reflete o amor de Deus? Segundo ponto, refletindo o amor de Deus. Quando perguntaram a Jesus, que eu disse para vocês, né, os escribas, eles perguntaram qual o grande mandamento? Aí o Senhor disse, né, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, erroneamente, as pessoas deste mundo, né, sem o conhecimento do que Jesus quer dizer com esse versículo, distorce o que é amar o próximo como a si mesmo. O que é que as pessoas dizem? Com certeza vocês já ouviram. Eu preciso me amar em primeiro lugar, né? Eu preciso me amar em primeiro lugar. E ainda diz assim, porque se eu não me amar, quem é que vai me amar? Né? Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? A gente tem que ter cuidado com esse pensamento. Por quê? Porque isso só vai alimentar cada vez mais o orgulho do nosso coração, o egoísmo do nosso coração, né? O pensar só em si, né? O que na verdade o Senhor estava dizendo, amar o próximo, né, como a nós mesmos, ele já parte do pressuposto que a gente já se ama muito. A gente já se ama muito. O Senhor que conhece o coração disse, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Islene, você se ama demais. Você adora ser cuidada. Você agora adora ser bem tratada, né? Vocês gostam de ser maltratadas? Não. Vocês gostam de ser mal cuidadas? Não. Vocês gostam de ouvir uma palavra dura de grosseria? Ou que alguém bate em vocês? Não. Pois é, porque a gente se ama. A gente se ama. E aí a gente tem que amar o próximo do jeito que a gente se ama, né? Porque, minhas irmãs, ninguém em sã consciência, presta atenção, ninguém em sã consciência faz mal a si mesmo, ou por palavras ou por ação, a não ser que seja uma pessoa que esteja passando, ou seja, uma pessoa com transtorno mental ou psicológico. Estou certa, Albanita? Senão, nós não queremos ser maltratadas. Uma pessoa que está passando por problemas psicológicos ou tem problemas psicológicos, elas fazem mal a si mesmas. Mas em sã consciência, isso não acontece. Por que precisamos amar nosso próximo como a nós mesmos? Porque a queda, que eu falei lá no inicinho, né, deturpou as nossas afeições pelo nosso próximo. Isso é comprovado desde o primeiro casal. Gente, a poesia mais linda que foi feita foi por Adão. Quando Deus trouxe Eva para ele, a gente viu isso quando estudou, né? Mentiras em que as mulheres acreditam. Ele ficou encantado. Acho que Eva era mulher linda, maravilhosa. Não precisava nem fazer isso. Cadê? Aveline. Precisava nem botar batom, nem nada. Ela era perfeita. Aí o que foi que Adão fez? Eita, esta afinal é osso dos meus ossos. É carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tomado. Todo apaixonado, eita, encantado por aquela mulher linda, né? Enfim, maravilhado com ela. Olha as afeições perfeitamente com o próximo. Veio a queda, ele desobedeceu, desonrou a Deus. O que foi que ele fez? Humilhou Eva, né? Ele acusou Eva. Ele expôs Eva. Os papéis aqui estão se trocando. Ele expôs Eva, né? Ele desprezou Eva. Quando o Senhor foi tomar satisfação com Adão, o que foi que você fez? O que foi que Adão disse, minhas irmãs? Vamos apontar assim, ó. Foi a mulher que tu me deste, viu? Aquela que era linda, maravilhosa, foi aquela ali, ó. Foi aquela dali, ó. Aquela mulher que tu me deste. Eu tava muito bem, Deus. Foi tu. Eu tenho nada a ver com isso. Você que resolveu me dar. Em outras palavras, ele disse isso. Eu estava muito bem só e obrigada.
Foi o Senhor que quis me dar. Ele humilhou, ele desprezou, ele expôs, ele não cuidou dela, ele acusou Eva. Tá vendo como o pecado, ele atingiu as nossas afeições pelo próximo? E só tinha Eva ali, era o próximo, mais próximo que ele tinha. A esposa, né, amada e desejada por ele, ele expôs. Né? Então a queda mostrou o quanto que as nossas afeições foram distorcidas. Né? E como nós precisamos resgatar isso. E aí depois de Adão e Eva, passou para toda a geração, até hoje. Né? O primeiro casal teve o primeiro filho. O que foi que o primeiro filho fez com o irmão? Matou. Né? E o que eu acho mais atrevimento não é nada. É quando Deus chega para Caim e diz: cadê teu irmão? Deus não sabia não? Sabia. Que ele disse que o sangue de Abel estava clamando. Quando Deus chega para ele e diz: cadê teu irmão? Ele diz: sou por acaso tu todo meu irmão? E eu sei, não é atrevimento? Será que a gente não faz isso também com Deus às vezes? Sou acaso tu todo meu irmão? Olha o atrevimento com Deus. E às vezes a gente está atrevido com Deus, né? Afeições foram transformadas, quebradas pelo pecado. Por isso que o Senhor Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E só em Cristo a gente pode restaurar essas afeições. Só com o Evangelho a gente pode mudar os nossos pensamentos e os nossos corações. E aí a gente não vai dizer mais para ele: foi a mulher que tu me deste, foi aquele marido que tu me deste, foi aquele filho que tu me deste, aquele vizinho o Senhor me deu, né? Ou aquele patrão terrível, ou aquele aluno terrível, ou aquele professor miserável. Foi tu que me deste. Não. Quando Cristo vem e o Evangelho transforma as nossas vidas, a gente não vai mais olhar para o próximo como Adão olhou para Eva, como Caim olhou para Deus, né? E como os outros, até o dia de hoje, que a gente vê tantos relatos de filhos matando o pai, filhas matando a mãe, né? Tantos relatos terríveis. Aí você diz: meu Deus, como é isso? A queda e queda, né? Perceba o grande problema que a gente tem. Já perceberam o grande problema que a gente tem, né? Como a gente tem problema de amar. Como a gente tem problema de amar por nós mesmos, né? Nos tornamos egoístas, invejosas, né? Arrogantes, orgulhosas, autossuficientes, sem empatia com as necessidades e o sofrimento do nosso semelhante. É assim que nós somos. Naturalmente nós somos assim. Invejosas, orgulhosas, arrogantes, sem empatia, sem afeição. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Né? Nós amamos condicionalmente. Eita, se aquela irmã da igreja sorrir para mim ou me der um presentinho, eu vou ser a melhor amiga dela. Mas também se for aquela casca dura, meu pai, que eu tenho que orar todo dia para encontrar com ela no domingo, aí eu não vou amar. Nós amamos condicionalmente, não é verdade? E o nosso amor é limitado. A gente hoje ama, no outro dia odeia, né? Ama ou não ama, é limitado. E o amor de Deus é eterno. Então, olha como... Se Deus fosse assim, imagina, amar e voltar. Deus me livre que ele fosse assim. Então, olha, nós amamos dessa forma, né? E precisamos de Cristo para redimir, nos tornar semelhantes a quem? A Ele. Deus é amor, não é isso? Deus é amor. O amor é uma característica e um atributo comunicável de Deus. O que é isso? O que Deus é, Ele comunica para que a gente possa espelhar. Tem uns que não, né? Deus é ilimitado, a gente não é ilimitado. A gente quer ser, Deus é soberano, a gente quer ser soberano às vezes, né? Mas a gente não é, né? Mas Deus é amor e Ele quer que nós também sejamos amorosas, né? Então esse atributo é uma coisa que Deus passa para a gente poder refletir, né? E claro, minhas irmãs, que nunca o amor que a gente vai demonstrar pelo próximo vai ser semelhante ao de Deus. Jamais.
Jamais, né? Vai ser só um sussurro, como eu botei aqui. Só um sussurro do grande amor e santo amor que Deus tem por nós, né? Gravem um versículo, né? Gravem um versículo. Paulo em Romanos, capítulo 5, ele diz assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, quer dizer, concedido. A ideia desse versículo é o seguinte: Deus, que é o Deus de amor, ele derrama sobre nós o seu amor, como se um copo fosse sendo enchido de água e ele transborda de água. Quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, a gente se enche tanto desse amor, que esse amor transborda e vai atingir quem? Os outros. Por isso que a gente consegue amar, né? Não é de nós mesmos, é porque o amor de Deus é derramado em nossos corações e a gente transborda. E a gente atinge as outras pessoas com atos de amor, né? A ideia desse versículo é essa, de transbordar e atingir todos que estão à nossa volta. Quando Deus transforma a nossa vida, nos faz novas criaturas, ele derrama esse amor. E a gente consegue atingir as outras pessoas com esse amor. E a pergunta é: você está cheia desse amor? Você está cheia desse amor? Você está transbordando de amor ou em amor? 1 de João 3:11. 1 de João 3:11. De João 3:11. Estão comigo? Sim. Muito bem, vamos lá. 1 de João 3:11. Aqui, a partir do versículo 11, nós vamos ver como é que nós amamos o nosso irmão. Tá, Islene, eu já entendi que Deus me amou a tal ponto que mandou Jesus morrer por mim. Eu já entendi que quando o amor de Deus transborda, né, é derramado em meu coração, eu transbordo de tal forma que eu atinjo as outras pessoas. Aí João não deixa só isso claro. Ele diz assim: vamos para a prática? Vamos dizer como é que você pode demonstrar amor. Então, a partir do versículo 11, ele vai dizendo. Então, ó, João 13:11 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que o que? Nos amemos uns aos outros. Olha o exemplo lá de trás, não segundo Caim, que era do maligno, olha só, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece aonde? Na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Como é que a gente pode demonstrar amor pelos irmãos? Como é que a gente pode demonstrar amor pelos irmãos? Primeiro, versículo 15. Versículo 15. Ele diz aqui: temos bons sentimentos para com o nosso próximo.
e exercemos perdão. Primeira prática do amor, João deixa claro aqui. Nós vamos ter bons sentimentos para com o nosso próximo e vamos exercer o perdão. Ele diz aqui, ó, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Gente, quem odeia é assassino. Quem odeia é assassino, certo? Então, quem odeia é porque está guardando mágoa, ressentimento, né? Todos esses sentimentos ruins. Então, quando nós amamos, nós perdoamos. E como é difícil perdoar, mas como é libertador perdoar. Né? Como é libertador perdoar. Não importa o tipo de pecado que fizeram contra nós. Cada um tem sua realidade aqui. O perdão é libertador. Né? É libertador. Então, primeiro, perdão. Segundo, estamos nos sacrificando pelo irmão. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Sacrifício. Você tem sacrificado. Quando eu digo você, é porque Deus já... Vocês entenderam, né? Já falou comigo. A gente tem se sacrificado pelo irmão em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de dons, em termos de talentos. Sacrifício. Lembra que o amor é dar, é doação. Terceiro, suprimos a necessidade do irmão. Né? Versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, quando a gente se compadece daqueles que têm necessidade, das mais variadas possíveis, nós demonstramos amor. Quer seja necessidade física, psicológica, emocional, né? Qualquer necessidade. 4. Praticamos o amor nas suas mais variadas maneiras de expressão. Versículo 18, né? Ele fala de forma muito doce. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Né? Falar que ama é muito fácil. Praticar que é difícil. Né? Mas, vamos lembrar do versículo. O amor de Deus foi derramado aonde? Nosso coração. Lembra que não somos nós? Não somos nós, é Deus, é o amor de Deus, certo? Então, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, nós praticamos o amor das mais variadas formas, né? Quer seja em palavra, quer seja em ação, né? Quer seja doando nossos recursos, o Senhor nos manda fazer isso. E aí a gente está caminhando para o fim. Já me deram um tempo aqui. Eu disse que era até meu dia, né? Vocês concordaram que era até meu dia? Vocês concordaram, tá gravado que concordaram. Já tiraram o meu dia. Brincadeira, mas vamos lá. Gente, na primeira tábua da lei a gente viu que a gente tem 4 mandamentos que demonstram que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Concordam? Sim? Muito bem. Né? Moisés diz isso lá em Êxodo 20, pode conferir. A segunda tábua da lei, né, Deus deixou para que nós amemos o nosso próximo. A segunda tábua da lei são 6 mandamentos, certo? Bem resumidamente, honra teu pai e tua mãe. Se a gente está honrando pai e mãe, e ali é só o princípio básico, toda autoridade, né, que é dada por Deus, nós estamos honrando, nós estamos amando o nosso próximo. Professor, patrão, presidente, se a gente honra, mesmo que não concorde, a gente está amando o nosso próximo. Então, honrar pai e mãe, não matar, isso, além de não matar, é não fazer com que a pessoa morra, no sentido de não dar assistência, não comprar uma medicação ou odiar, que o Senhor diz que é assassino, certo? Então, não matar, não adulterar, quer dizer, trair a pessoa com a qual você fez aliança, né? Isso quer seja em ação, isso quer seja em pensamentos, quer seja em palavras. Não furtar, não tirar nada que é de ninguém, né? Nem usar o que é do próximo sem permissão. Isso também é furtar, porque você está tirando dele o direito de usar uma coisa que não lhe pertence.
Não dizer falso testemunho, não dirás falso testemunho, falar mal, fofocar. Minha gente, mas a gente precisa trabalhar a nossa língua, né? Tiago disse que se a gente segurar a língua, a gente controla todo o corpo. Todo o corpo, certo? Mas a gente às vezes fofoca, mente, calunia, tanta coisa. E o último, não cobiçar. Não cobiçar nada de ninguém, não desejar nada que é de ninguém. Quando a gente cumpre, e lembrando, a gente não faz isso para ser salvo, a gente faz isso porque foi salvo. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, quando a gente cumpre isso, a gente está praticando o amor ao próximo. E se a gente for falar primeiro aos Coríntios 13? O amor é paciente, é benigno, é longânimo, não se exaspera, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor jamais acaba. Olha quantas formas a gente tem de amar o nosso próximo. Quantas formas a gente tem de amar o nosso próximo, né? E aí, finalizando... Foi mesmo no tempo, viu, Aline? Eu sou comportada. E aí, finalizando, para vocês saírem daqui querendo bis, e não quero mais não. Finalizando, o nosso teste doutrinário, que os teólogos chamam de ortodoxia, e o nosso teste, né, moral. Olha os testes lá do começo, não esqueçam não. O teste moral, que eles chamam de ortopraxia. Aprendam essas palavras bonitas, gente. Aprendam. Ortodoxia é o teste doutrinário. Você tem uma boa doutrina. Ortopraxia é o teste moral. Você tem a prática da palavra de Deus. E as nossas relações pessoais devem demonstrar o nosso caráter, o quê? Cristão. Se eu tenho uma boa doutrina, se eu tenho uma vida de santidade, se eu amo o meu próximo, eu estou demonstrando que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo, que o amor de Deus foi derramado em meu coração, né? Porque amor recebido é o quê? Amor recebido. Está muito fraco. Amor recebido é? Amor concedido. Amor concedido. Quando nós amamos o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Pode ser a nossa família, pode ser o nosso inimigo, pode ser o nosso vizinho, todos aqueles que o Senhor criou. Quando nós amamos o nosso próximo, nós colhemos os resultados de estarmos refletindo esse atributo de Deus. E eu não vou mais pedir para vocês abrirem 1 de João, carro do horário, porque eu gosto de ser fiel ao horário. Mas 3 coisas a gente vai encontrar em 1 de João nessa carta, certo? Deus ouve as nossas orações. A palavra do Senhor diz que nós, quando amamos o nosso próximo, quando nós oramos, Deus nos responde. Nós temos tido orações respondidas. Deus ouve nossas orações. Segundo, o nosso amor por Deus é aperfeiçoado. 1 de João 4,12 diz isso. Quanto mais a gente ama o nosso próximo, mais o amor de Deus em nosso coração é aperfeiçoado. E mais a gente vai amar a Deus, e mais a gente vai amar a Deus, e mais a gente vai amar a Deus. Porque o amor dele já é perfeito, mas a gente vai amar cada vez mais. Terceiro, nós vamos ser identificadas como discípulos de quem? De Deus, de Cristo. Não foi isso que Jesus disse lá em João, né? Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, vocês vão ser reconhecidos como discípulos meus, né? Se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos amar uns aos outros. Daquela que é mais fácil, que a gente diz assim, essa daí eu amo de graça. Mas também amar aquela que é a mais difícil. Aquela que a gente diz, Senhor, o teu amor foi derramado em meu coração, né? Então, a gente ama. E a gente ora, a gente brinca, mas isso existe. Isso é real, né? Vocês sabem disso. Quando Cristo nos salva e desfrutamos do grande amor de Deus por nós, passamos a ser filhos de Deus. E quando Cristo vier, na sua consumação, né, ou na consumação dos tempos, em sua glória, total glória e completa glória, nós seremos transformadas. Preste atenção nisso.
Quando Cristo vier na consumação dos tempos, nós seremos transformadas. O nosso corpo corruptível ficará incorruptível e nós seremos semelhantes a quem? A Cristo. Glória a Deus por isso, né, irmãs? Todo pecado vai embora, toda iniquidade, toda inveja, tudo. Vai-se embora tudo, né? E no final de tudo, na consumação, a fé e a esperança que hoje nós temos, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, passarão. A gente vai precisar mais de fé não, porque a gente já vai estar com Cristo. A gente não vai mais precisar de esperança, porque a gente já esperou e ele chegou, né? Não precisa mais de fé, não precisa mais de esperança. Mas e o amor? Permanecerá, jamais acabará. Por quê? Porque nós estaremos com Deus, que é a própria personificação do amor. Louvado seja Deus por isso, irmãs. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa viver desfrutando e refletindo o amor de Deus. Amém por isso.